Glória a Deus. Quero falar de três coisas. Três coisas necessárias para obter-se o milagre, a vitória, a conquista. Três coisas muito importantes que é indispensável para nós obtermos o milagre de Deus. Estava eu meditando o que tinha em comum entre as pessoas que receberam o milagre de Deus no passado. E eu meditava, passei dias e dias meditando sobre este negócio, sobre este mistério. Deus, o que as pessoas tinham em comum para obter-se o milagre, a sua vitória. E Deus abriu minhas mentes, meu espírito, sabe, para isso, para entender isso. E eu fiquei meditando, e eu pude observar várias coisas que eles tinham em comum. A primeira coisa que eles tiveram em comum foi ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É muito importante eu e você ouvir a palavra de Deus. Se eu me afasto da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? A minha fé vai esfriar. Quando Adão estava no Éden, e ali ele falava com Deus, tinha intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus todos os dias. Deus vinha falar com o homem. O homem pecou. E quando o homem pecou, ele se afastou-se de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então nós observe que Deus veio, bradou no jardim, disse: Adão, Adão. Adão se escondeu-se de Deus. Aí Deus disse: Adão, ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. E Jesus disse: por que tu se escondeu, Adão? Tu comeu do fruto que eu te disse que não comesse? E ele disse: a mulher que tu me deu por esposa, ela me deu do fruto. Então observe que ao pecar, o homem começou a se esconder-se de Deus. É a primeira coisa que acontece. Quando o ser humano está em pecado, ele peca, ele não quer se aproximar de Deus, não quer ouvir de Deus. Ele se distancia de Deus, não vai mais para as orações, principalmente para círculo de oração, porque ele acha que ali Deus vai usar o profeta. Então o pecado afasta o homem de Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Se eu escuto a palavra de Deus, ali eu estou obtendo a fé. Louvado seja Deus. Tanto é que eu, começando a observar, todos eles tiveram êxito porque eles ouviram a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Jó, ele declara assim, com as suas palavras: eu apenas ouvia falar de Deus. Ouvia falar de Deus. Quer dizer, ele ouvia que Jesus, que Deus era um Deus extraordinário, que fazia milagres e maravilha, que fez o sol parar, que fez o mar se abrir, o povo de Israel passar com o seu braço forte, o braço de Deus ali. Deus ali fez grandes milagres para o povo ter a vitória. E Deus destruía ali tudo que estava na sua frente. E ele ouviu o braço poderoso de Deus sobre Israel. E ali ele ouviu grandes milagres acontecerem pela mão do Senhor. E ele diz, depois de ter aquela intimidade com Deus, depois de ter perdido, então, passado por aquele processo todo de perca, e principalmente a sua família, a sua saúde, ele declara: os meus ouvidos apenas ouviam falar, mas agora os meus olhos te contemplam, Deus. Então nós vemos aí que eles todos ouviram. A fé chegou ao seu coração porque ouviram a palavra de Deus, ouviram de Deus, que Deus é poderoso para guardar, livrar, proteger, dar vitória e sarar, tanto por dentro como as feridas. Louvado seja Deus, tanto por dentro como por fora. Então Raabe também ouviu falar de Deus. A Bíblia declara que ela diz assim: olha, eu ouvi falar que Deus fez todos esses feitos poderosos. E por isso ela ficou do lado dos espiões ali. E ela ajudou aqueles homens que estavam espionando a terra. E ali ela teve a vitória, a sua salvação dela e de sua família, porque ela ouviu desse Deus maravilhoso. Então ela guardou ali aquelas palavras, que Deus era poderoso para livrar, e não tinha ninguém que pudesse vencer esse Deus todo poderoso que nós servimos.
Então, ela teve êxito ali e vitória porque ouviu falar de Jesus. Observe, é muito poderoso isso. E assim Naamã, aquela jovem que ele levou cativa para a sua casa, a Bíblia declara que aquela menina falou do profeta Eliseu, que o profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem ungido, um homem que quando falava, Deus bradava na sua boca e a vitória era certa. Ali as palavras daquele homem eram verdadeiras. E aquela mulher falou, logo ali citou desse homem de Deus para o seu marido, seu esposo. E ali, observe, irmão, como é importante falar de Jesus. Aquela jovem, aquela moça falou para a sua senhora falou para seu esposo. O seu esposo foi logo correndo, porque ouvira desses feitos poderosos de Eliseu, foi ao rei, e o rei logo declarou, fez ali uma carta direcionada ao rei, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi à procura, à busca do seu milagre. Observe que a fé é muito importante na nossa vida. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você tá escutando eu falar aqui, o seu coração está agitado, o seu coração está se agitando, seu coração está ali desejoso do milagre para que aconteça. A sua fé está aumentando em Deus, porque você está ouvindo falar de Deus, dos seus feitos poderosos. Esse Deus que nunca perde uma batalha. A Bíblia declara que Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. E Ele faz Ele faz milagre e vai fazer sempre. A sua palavra é verdadeira. De geração em geração, pode passar céus e terra, a sua palavra permanece fiel. O nosso Deus é eterno, ele tem sido Deus e vai ser Deus sempre e eternamente Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aleluia, Jesus. Todos eles obtiveram a sua vitória pela fé, porque ouviram falar de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, alguém falou para aquela mulher de Jesus, falou que tinha um homem poderoso que podia fazer milagre, que podia curar, sarar suas feridas. Aquela mulher há 12 anos vivia naquela tormenta, naquele desespero, naquela escuridão, sem amigos, sem ninguém por perto, porque ela não poderia sair no meio da sociedade. Ela estava jogada ao desespero, estava totalmente isolada, estava desesperada. Essa mulher há 12 anos sofria essa angústia, esse preconceito, sofria essa enfermidade, esta dor. Aquela mulher estava sem sangue, sem vida, sem força, totalmente jogada ao léu. E ali, até aquele momento, a Bíblia diz que ela já tinha batido em várias portas, já tinha gastado tudo quanto possuía, não tinha mais nada, estava na miséria. Então a Bíblia diz, declara que ela ali escuta falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para aquela mulher. Alguém chegou e disse: mulher, eu conheço um homem todo poderoso que pode fazer grandes milagres, pode resolver o teu milagre. E aquela mulher, ela se determina. Segundo ponto da qual quero falar. Todos eles ouviram falar. O cego Bartimeu, ele não via com seus olhos carnais, mas ele começou a escutar que Jesus estava passando por ali e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para lhe escutar, para lhe ouvir e pergunta: o que queres que eu te faça? Vemos vários exemplos, irmãos. É muito comum entre todos eles, a primeira coisa que eles fizeram foi ouvir de Jesus. E a segunda coisa que aqueles homens, que todos eles fizeram, que receberam o milagre de Jesus, observe, todos eles na Bíblia, a primeira coisa que eles fizeram foi ouvir falar de Jesus. A segunda, se determinar. Porque a Bíblia diz: te esforça, que eu te ajudarei. Todos eles se esforçaram. Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que mesmo com aquela enfermidade, com aquela situação fraca, ela se determinou e disse: eu vou até esse homem. E quando eu chegar lá, apenas se eu tocar na sua orla, eu sei que eu sararei. É muita determinação, é muita força de vontade. Há coisas que não existem
quase não existe mais entre nós, irmãs. Porque para receber a vitória de Deus, a gente tem que pagar um preço. Não é de qualquer jeito que Deus dá, não é simplesmente de... Assim, tem que se pagar um preço, tem que ter-se um preço a pagar pela vitória. Então todos eles se determinaram. Naamã, ele foi até o homem de Deus, e quando chega lá, ele paga um alto preço. E o seu preço seria se humilhar. Era muito difícil para esse homem se humilhar. Ele estava ali à disposição de todos. Todos tinham que se curvar diante dele. Ele era o maioral, todo-poderoso, porque Deus permitiu que ele levasse vantagem ali na guerra, e ele venceu a guerra porque o Senhor assim quis. Então todos se curvavam diante dele. Esse homem era o maioral tal. Ele era convidado para a alta sociedade, pelo povo da alta sociedade, era muito estimado pelo rei. Então, todos eles respeitavam ele, mas não sabiam que ele por dentro estava leproso. Por fora era normal, um simples homem normal. À vista de todos, ele estava envolvido por aquela sua capa, as suas vestimentas de soldado, mas por dentro era leproso. E por isso as pessoas não sabiam que ele era leproso, pois se soubesse, ele estaria isolado como aquela mulher do fluxo de sangue. Então, ele teve que se humilhar. A Bíblia declara que ele foi até o profeta e o profeta nem quis recebê-lo. Disse, vai lá e diga para ele que mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E ele disse, não teria outro rio mais limpo? Por que esse rio sujo? Outra palavra maravilhosa da qual eu muito estava meditando, que a fé, que a cura, ela envolve muitas coisas. É necessário você ter fé, a fé é o principal. Mas às vezes Deus envolve muitas coisas para que nós possamos receber a nossa vitória. Naamã, no caso, ele teve que se humilhar. A mulher do fluxo de sangue, todos eles tiveram essa humilhação. Tiveram que passar pela humilhação para receber vitória, porque não tem exaltação sem humilhação, amada. Às vezes a gente quer ser exaltado, mas não quer ser humilhado. É impossível você ser exaltado por Deus se você não passar por uma humilhação. Como que meu Deus pode me curar se eu não estou enferma? Então, como eu posso receber algo de Deus se eu não estou esperando algo dele? Então, é preciso, para subir tem que descer, é perdoando que se é perdoado, é assim na lei de Deus. E ponto final. E nosso Deus, ele trabalha dignamente, com justiça, e ele sabe de tudo e sabe o porquê. Ele sempre trabalha para o nosso bem, sabe, porque ele entende tudo sobre nós. Então, a primeira coisa, ouviram falar de Deus. A segunda, se determinaram, todos eles. Vemos aquela mulher cananeia que ela deixou a sua filha moribunda, né? Em outras versões da Bíblia diz que ela estava endemoniada e vai à procura de Jesus, porque ela ouviu falar que só Jesus poderia fazer um milagre na vida da filha dela, porque tem coisas que só Deus pode fazer. E ela vai à procura do homem de Deus, de Jesus. E diz que quando ela chega lá, ela começa a clamar, e os discípulos dizem, mestre, despede essa mulher que está incomodando, gritando atrás de nós, e nós não suportamos mais. E Jesus ali imediatamente para, e ela vai, se joga aos pés de Jesus, se ajoelha pedindo clemência, pedindo ali que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. E Jesus fala ali, dá aquela palavra, né, que ele não veio para os cachorrinhos, mas sim para a casa de Israel. Se essa mulher fosse uma mulher exaltada, ela não teria conquistado a sua vitória. Não é com exaltação que nós conseguimos a nossa vitória, mas com humildade, com mansidão de espírito, louvado seja Deus. E ali ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E com essa palavra de mansidão, de amor, Jesus escreve um cheque em branco para aquela mulher dizendo, vai, filha, pois aquilo que tu queria já está feito. Vai em paz, pois a tua filha já está sã. E ela, assim acontece, quando ela chega, a filha dela está curada para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos eles tiveram que passar pela humilhação. Eles tiveram fé, se encheram de fé, se esforçaram pelo milagre e tiveram que pagar o preço
para obter a vitória. E conosco não é diferente, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Não é diferente. Nós temos que ouvir, guardar a palavra no nosso coração, crer que Deus é Deus e pode todas as coisas. Pois Ele é Deus, Ele cura câncer, lepra, AIDS, Ele salva, Ele faz tudo como antes, Ele nunca deixou de ser Deus. A nossa fé que tem fracassado no Senhor, pois o nosso Deus ainda é forte e poderoso na batalha da mesma maneira. Ele foi Deus, Ele é Deus e sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê hoje, você vai receber a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ter enchido o teu coração com essa palavra. E que não venha ter limite, aleluia, de determinação no teu coração. Como teve todos eles que chegaram até Jesus e obtiveram a sua resposta, a seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher enferma, ela tocou em Jesus e foi curada. Naamã foi curado. Todos eles que pagaram ali, louvado seja o nome do Senhor, ouviram, se determinaram e chegaram até Jesus, não foram decepcionados, porque Jesus não decepciona ninguém. Ele é fiel para fazer e vai fazer o milagre na tua vida também. Louvado seja Deus. Creia, porque o nosso Deus ainda é o mesmo Deus e pode fazer todas as coisas, se assim eu e você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a tua vitória hoje, em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o teu milagre e que você possa contar vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória do seu nome, que o teu milagre chegue hoje. Amém, Jesus.